Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odécio Pereira, instrutor de informática. Hoje nesse vídeo vamos ver uma metodologia ativa denominada Sala de Aula Invertida. Tem aqui uma apostila que eu vou mostrar para vocês. Fala sobre sala de aula invertida. Você que está estudando para o concurso público, você concurseiro ou para processo seletivo, e lá no seu edital, ele fala lá no seu edital conteúdo programático sobre metodologias ativas. E uma das principais metodologias ativas é a sala de aula invertida. É o que mais cai em concurso público. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês questões de concurso público. Vamos resolver algumas questões de concurso público que vai tirar as suas dúvidas. Como cai assim? Qual é o modelo de questão que cai em concurso público? Vou mostrar para vocês, tem questões fáceis e tem muita pegadinha no meio, muitas palavrinhas que o aluno fica assim, em dúvida, será que está correto ou não? Só pelo fato de ter algumas palavrinhas assim que dificultam o entendimento da questão. Então, pessoal, assista o vídeo até o final. E se você gostou do tema desse vídeo, já te convido para se inscrever no meu canal. Vai lá embaixo, clique em inscreva-se, depois clique no sininho para receber novidades em tecnologias. Então vamos nessa que esse vídeo está muito bom. Hoje vamos falar sobre sala de aula invertida e resolver questões de concurso públicos. Então, pessoal, vamos começar aqui. Primeira coisa, vamos à definição de metodologias ativas, que a sala de aula invertida é um modelo de metodologia ativa. Bem rapidinho para vocês aqui, ó. As metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os alunos a aprender de forma autônoma, ok? Autônoma, sozinhos, entre aspas, ok? E participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que estimulem o pensar além, a ter iniciativa, a debaterem, tornando-se responsável pela construção de conhecimento. Os alunos são os responsáveis pela construção do seu conhecimento, numa metodologia ativa. E o professor, tá? Neste modelo de ensino, o professor torna-se coadjuvante nos processos de ensino e aprendizagem, permitindo aos estudantes o protagonismo do seu aprendizado. Ou seja, o professor, ele é o quê? Ele é o incentivador para o aluno. Ele não é aquele detentor do conhecimento. Ok? Isso são metodologias ativas. E o nosso tema de hoje, que é a sala de aula invertida, ela é um modelo de sala de metodologia ativa. Pessoal, aqui eu consegui encontrar uma apostila do Instituto Federal de Goiás muito boa, que fala tudo sobre sala de aula invertida. Ok? Vou deixar na descrição do vídeo, você pode ir ali embaixo na descrição, você pode baixar esse arquivo, tá? Essa apostila, e fazer os seus estudos. Muito boa essa apostila aqui. Então, vai explicar tudo o que é a sala de aula invertida, tá? Então, vamos começar aqui, ó. O que é uma sala de aula invertida? A sala de aula invertida é uma perspectiva metodológica na qual o estudante aprende por meio da articulação entre espaços e tempos online, ou seja, em que está conectado à internet, né? E esses momentos podem ser síncronos e assíncronos. E presenciais. Se eles são síncronos e assíncronos e presenciais, ela é um ensino híbrido. Ok? Quem começou? Começou com esse cara aqui, ó. O Aaron Sams e o Bergman. São os precursores, ok? Então, aqui, ó, bem legal essa apostila. Se você baixar, você pode clicar no link aqui, vai ter palestras do Mohan, inclusive, ok? Bem bacana. E o que é? Ó, o que muda com relação ao método tradicional? Ó?
De forma simplificada, na sala de aula invertida, o que é feito na escola será feito em casa. O dever de casa feito em casa será concluído em aula. É uma inversão. Ok? Ó, então, aqui, ó, no modelo tradicional, o estudante ele é passivo. Na sala de aula invertida, o estudante ele é ativo. Ok? Então, vamos lá. Aqui tem um flip, né? Vai aparecer muito essa palavrinha para vocês aqui, feedback. Anote ali, feedback, ele é instantâneo, né? Ou logo após uma discussão. Ok? O feedback, ele não é feito antes. Aliás, o feedback não é dado antes, né? Ok? E a qualquer momento. Quais as vantagens para o professor? Ó? O professor deixa de ser o centro das atenções, ele tem mais liberdade, maior produtividade e conhece melhor os estudantes. E os alunos, e os estudantes? Eles são protagonistas do seu aprendizado. Tudo isso aqui que eu estou mostrando cai em questões, tá, pessoal? Tem maior liberdade, o professor terá mais tempo, melhora a autoestima, adequar o professor à sua velocidade. O aluno pode adequar a velocidade porque ele vai assistir vídeos, né? A interação, isso aqui cai bastante, tá, pessoal? A interação aumenta, né? Intensifica a interação estudante-professor e intensifica a interação estudante-estudante, aluno-aluno. Muito bem, pessoal. Então, você pode dar uma lida boa aqui nessa apostila, nesse documento. Então, agora vamos começar a fazer as questões do concurso público. Então, vamos ver aqui, ó. Em relação à sala de aula invertida, assinale a alternativa incorreta sobre o papel do professor nessa metodologia, o papel do professor. Eu notei que as questões sempre, a maioria, 90% das questões, eles pedem a incorreta. Por quê? Não sei, mas é a maioria, tá? Então, qual é o papel do professor? Ele é inspirador? É. Ele é incentivador? É. Ele é apoiador? É. Ele é controlador? Controla o aluno? Não, né? Isso não. Ele é auxiliador? Ok. Então, isso aqui eu achei uma questão fácil, né? É só lembrar do método tradicional. Tudo que é tradicional não é aplicado na sala de aula invertida. Ok? Tudo não, a maioria das coisas, né? Então, alternativa D seria aqui. Aqui agora, essa questãozinha aqui, ó. José Morin afirma que a sala de aula invertida é uma possibilidade de ensino. Bom, mesmo se você não sabe a definição de Morin sobre sala de aula invertida, vamos dar uma análise aqui nas alternativas. Aqui, ó. O ensino, ele é disciplinador, aquele assim, rígido, que o aluno tem regras. Eu não vou dizer que são escolas de militar ou de seminário, porque eles não são disciplinadores também. Hoje em dia eu acho que não existe mais escolas disciplinadoras, aquele que o aluno tinha que colocar a mão e se não fizesse as tarefas, né, levava umas palmadas na mão. Não, né, pessoal, não é isso. Disciplinador não é. Personalizado. Personalizado pode ser que seja, né? Vamos ver as outras. Hierarquizante. Pessoal, em concurso público sobre sala de aula invertida vai aparecer bastante essa palavra aqui, hierarquizante. Hierarquizante é aquele ensino em forma triangular. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Vou mostrar aqui para vocês só uma. Por exemplo, aqui, né? Então, em cima, quem tem o poder, né? E embaixo, os menos poderosos, né? Ou seja, uma escola hierarquizante é aquela que em cima, quem é? O professor. E abaixo, os alunos. Ou seja, o professor é o todo-poderoso. Não, não é, né? Então, também não é hierarquizante. Tradicional. Nós já vimos que a sala de aula invertida é totalmente o contrário da tradicional.
E o magistrocêntrico é o mesmo que hierarquizante aqui, tá, pessoal? O professor é o detentor do conhecimento. Então não é. Ele é o personalizado. E eu fui lá e peguei, né, a definição de personalizado de José Mohan. Em um ambiente de aprendizagem personalizado, o aprendizado começa com o aluno. O estudante tem a oportunidade de identificar como aprender melhor e os objetivos de aprendizagem são organizados de forma ativa juntamente com o professor. Então, essa é a definição de personalizado. Ah, mas eu não sabia disso. Bom, mas podemos excluir as outras, né? Ok? Então, eu acho que essas duas questões aqui são fáceis. Fica a seu critério, né? Agora vai começar umas pegadinhas agora aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A sala de aula invertida é uma mudança na forma tradicional de ensinar. Veja que aqui ó, é bem legal a gente fazer esse estudo aqui, porque a própria questão ela me dá a definição de sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida é uma mudança na forma tradicional de ensinar, verdadeiro, na qual o estudante deixa para trás a postura passiva de ouvinte e assume o papel de protagonista do seu aprendizado. Ok. Sobre sala de aula invertida, assinale a alternativa correta. Uma abordagem de ensino que enfatiza a importância da hierarquia em sala de aula. Apareceu aqui, ó, hierarquia. Não é. Ok? Ah, o professor ele está lá no topo da pirâmide. Não. Ok? Está errado. Eu quero a correta. Uma sala de aula onde as carteiras são dispostas de forma invertida. Pessoal, o formato físico da escola e da sala de aula não muda com a sala de aula invertida. O professor pode fazer da sala de aula o que ele quiser, pode mudar de posição, colocar em círculo, em forma triangular, em quadrado, tanto faz. Ou deixar do jeito que está. A forma física, a estrutura da escola e da sala de aula não muda. Ok? Então isso aqui está errado. A exclusão de aulas presenciais em favor do ensino exclusivamente online. Não, como mostrei para vocês, né? Ele é híbrido, ele é online presencial, né? Ele é síncrono e assíncrono. Então, a exclusão de aulas presenciais, não. Tem que ter aulas presenciais. É muito usado a sala de aula invertida em universidades, tá? Em faculdades. Já em ensino fundamental, temos algumas experiências. Algumas, mas ele ainda não é aplicado ainda, tá? Ou seja, é muito difícil você aplicar a sala de aula invertida em um ensino fundamental. Por quê? Porque os alunos eles vêm para a sala de aula todos os dias. Então, essa exclusão aqui, ó, de aulas presenciais, não pode. Até inclusive é obrigatório, ok? Aulas presenciais. Ok, pessoal? Então isso aqui também está errado. D. É um modelo de ensino em que os alunos adquirem conhecimento em casa, positivo, por meio de recursos online, positivo e aplicativos, enquanto as aulas são usadas para discussões e atividades práticas. Perfeito, essa é a definição, né, de sala de aula invertida. E aí deve estar errada, né? Vamos ver aqui. A prática de os alunos ensinarem aos professores. Não, né? Até pode ser usado, mas não é a definição correta. Ok? Então, alternativa D. Vamos lá. Outra questão aqui, ó. Tendo como base a metodologia ativa intitulada Sala de Aula Invertida, né? Foi o que eu falei para vocês, né? Uma metodologia ativa é a sala de aula invertida. Assinale a alternativa que desconsidera regras básicas para inverter a sala de aula. Ou seja, eu quero afirmativa incorreta aqui, né? Assinalar a incorreta em que não seja sala de aula invertida. Vamos lá.
Os alunos devem ser incentivados a participar das atividades online e das atividades presenciais. Perfeito. Eles devem ser incentivados, sim. Portanto, não é essa. Eu quero a falsa. Tanto o material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizagem em sala de aula devem ser altamente estruturados e bem planejados. Pessoal, aqui que eu digo para vocês, ó, aqui eles colocam essas palavrinhas no meio aqui, ó, altamente estruturado. Será que isso está certo? Porque aqui, ó, tanto o material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizagem em sala devem ser, tira esse altamente, devem ser estruturados e bem planejados. Perfeito. Será que esse altamente vai mudar na resposta aqui? Eu acho que não, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos ler as outras alternativas. As atividades em sala de aula devem envolver uma quantidade significativa de questionamento, resolução de problemas e outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido online. Novamente aqui temos umas outras palavras que nos deixam em dúvida, né? Uma quantidade significativa. Será que se eu tirar isso aqui, será que muda a minha resposta? Eu acredito que não. Mas estamos em dúvida ainda entre essas duas aqui. Vamos para a outra. Vamos lá. Os alunos devem receber feedback em período posterior, distanciado em relação à feitura e produção de atividades presenciais. Posterior, bem depois. Pessoal, esse feedback aqui aparece muito, tá? O feedback ele é imediato ou logo após. Não deixar depois de um tempo para dar feedback. Não deixar para posterior, distanciado, a um tempo depois para dar o feedback. Falso. Isso aqui está falso, tá, pessoal? O feedback ele é imediato ou logo após. Não deixar para um tempo depois para dar um feedback para o aluno. Então, isso aqui é que está errado. Ó. E vamos aqui, onde é que a gente estava em dúvida, né? Aqui, ó. Tanto o material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizado em sala de aula devem ser altamente estruturados e bem planejados. Isso está verdadeiro, né? Não, mas esse altamente tem que ser altamente? Não necessariamente, mas isso aqui não vai afetar na resposta. Correto? E aqui também, ó. As atividades de sala devem envolver uma quantidade significativa de questionamento, né? É uma quantidade, pode ser bastante ou pode ser pouco, isso não importa. Mas tem que ter envolver esses questionamentos aqui, ó, tem que envolver resoluções de problemas, etc. e tal. Então, isso aqui, ó, uma quantidade significativa não influencia na minha resposta. Já o feedback, ele tem que ser imediato ou logo após. Ou seja, ele é imediato ou logo após. Então, assim, a resposta é essa aqui, ó, a D. Que não está, né, com a metodologia de sala de aula invertida. Outra questãozinha aqui. Segundo Bergman, sala de aula invertida, sobre a sala de aula invertida, assinale a incorreta. Veja que aparece muito incorreto, a maioria, 90%. Vamos ver. As atividades em sala de aula envolvem uma quantidade significativa. Parece aquela questão que nós vimos. Olha só. De questionamento, ó. Envolve uma quantidade significativa de questionamento, resolução e outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido online. Isso aqui já vimos, né? Isso aqui está verdadeiro. Ok?
Os alunos são condicionados a memorizarem o conteúdo passado pelo professor e depois repeti-lo. Isso aqui eu já vi em algum lugar. Né? Isso aqui não é a escola tradicional? O professor explica, o aluno escuta e depois tem que repetir o que o professor falou. Não é? Então, isso aqui é escola de aula invertida? Não, não é uma metodologia ativa. Ok? Então, a resposta tem que ser essa. Vamos ver as outras. Os alunos recebem feedback imediatamente. Essa sim, após a realização das atividades presenciais. Veja aqui, feedback imediatamente está correto, diferente do que nós vimos antes, posterior, distanciado, está errado. Muito bem, vamos ver aqui a D. Os alunos são incentivados a participar das atividades online verdadeiras e das presenciais, sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, vale notas. Perfeito, o professor pode avaliar o aluno online também. Então está correto. Tanto o material, aliás, inclusive, eles falam também bastante sobre avaliação, tá, pessoal? A avaliação, ela ocorre do jeito que o professor achar necessário. Pode ser online, pode ser em sala de aula, pode ser através de apresentações, de quiz feitos em online, né, em plataformas que ele criar. Então, pode no Google Classroom, pode criar atividades. Então, do jeito que o professor achar a melhor maneira de avaliar o aluno, ele pode avaliar. Ok? Tanto o material a ser utilizado online quanto os ambientes de aprendizagem em sala de aula são altamente estruturados e bem planejados. Novamente, parecido com aquela questão, mas não é a mesma questão não, até de concurso diferente, tá? Então isso aqui também está correto, se coloca essas palavras assim para a gente ficar em dúvida, né? Mas geralmente tem uma que quebra todas, ok? Então, qual que era? Esse aqui, né? Alternativa B, ó. É a resposta. Muito bem. Então a gente tem que ler as outras alternativas para ver se pode ser anulada a questão. Mas aqui não. Tá correto, né? Vamos ver outra aqui, ó. Considerando a metodologia de sala de aula invertida, assinale a alternativa que contempla uma das regras básicas para inverter a sala de aula. Vocês vão ver aqui que parece que essa questão é igual. Veja só cada pegadinha aqui, ó. Nessa questão aqui, ela era verdadeira. Por quê? As atividades em sala envolve uma quantidade significativa. Envolve uma quantidade significativa. Aqui, as atividades em sala de aula devem envolver. Ele está obrigando isso aqui. Aqui já está errado. Veja cada pegadinha, né? As atividades em sala de aula devem envolver uma pequena quantidade de questionamento, resolução de problemas e outras atividades, visto que o aluno já desenvolveu várias atividades individualmente sem a presença do professor. Isso aqui está errado, professor. Aqui está errado, porque devem envolver. Lá, na outra alternativa, envolvem. É diferente, ok? Então isso aqui está errado. Ele está exigindo isso aí. Na sala de aula invertida isso não existe, tá? Os feedback, novamente aqui, feedback, são dados aos alunos antes da realização das atividades presenciais. Feedback é sempre dado ou depois ou imediatamente. Como é que eu vou dar um feedback antes de eu saber qual é a dúvida do aluno? Está errado, né? Também está errado. C. As atividades em sala de aula devem obrigar o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido online. Olha, então, vamos ver. Devem obrigar. Devem envolver. Agora aqui, devem obrigar o aluno a recuperar. Bom,
Estamos em dúvida? Vamos ver a outra aqui. Ó. Somente as atividades presenciais são passíveis de serem avaliadas? Falso. Nós já vimos que não só as presenciais, como também as online podem ser avaliadas. E somente o material a ser utilizado online para aprendizagem deve ser estruturado e bem planejado. Somente o material utilizado online? O material em sala de aula não deve ser planejado? É falso, né, pessoal? Visto que, presencialmente, o professor deve se preocupar com as questões de gerenciamento do grupo. Então, isso aqui é falso. Eu quero a verdadeira que contempla as regras básicas. Aqui ficou na C, né? As atividades em sala de aula devem obrigar o aluno a recuperar. Acredito que esse devem aqui, ó, não interfere, diferente desse devem aqui, tá? Devem obrigar o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido online. Isso aqui tá verdadeiro, tá, pessoal? Apesar desse devem aqui, meu mouse aqui tá mal, tá? Apesar desse devem aqui, ó, ser meio pesado, né? Mas, diferente das outras alternativas, eu fico com a alternativa C. Você também está em dúvida? Deixe seu comentário aí. Vai lá embaixo, deixe seu comentário. Talvez podemos anular essa questão, ou o que você acha? Será que aqui é a verdadeira? Então, deixe seu comentário aí. A minha opinião é essa aqui. Ó. A C é verdadeira. Eu acho que esse devem aqui não muda a minha resposta. Muito bem. Vamos para outra. A técnica de aprendizagem ativa, denominada sala de aula invertida, possui a seguinte característica, exceto, novamente aqui, qual não é uma característica da sala de aula invertida? O aluno estuda previamente e a aula torna-se um lugar de aprendizagem ativa, ou verdadeiro, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. Perfeito, esse está perfeito. B. Tem como inspiração o princípio da escola ativa. Tem como inspiração o princípio da escola ativa. Sim, do método científico, de um ensino integrado e integrador. Ensino integrado, né, é aquele que transforma o aluno num sujeito crítico, né? Integrado, integrador de conteúdo, em que os alunos aprendem a aprender. Isso aqui está certo. E preparam-se para resolver problemas relativos às futuras profissões. Pessoal, isso aqui não. Isso aqui não. Sala de aula invertida, ela até pode fazer isso aí. Mas ela não prepara. Vou preparar para o mercado de trabalho, né? Vou preparar para que o aluno tenha uma boa profissão, alguma coisa. Quando se fala em profissão, em mercado de trabalho, não tem nada a ver com uma aprendizagem ativa, tá, pessoal? Então, isso aí é lá com as escolas técnicas, ok? Aqui não, tá? Apareceu alguma coisa relativa a profissões e mercado de trabalho, isso está errado, tá, pessoal? Tava indo tão bem até aqui, ó. Tava indo tão bem. E depois falou uma mentira, falso. Isso aqui é falso. Vamos ver as outras. Ó, o professor trabalha as dificuldades dos alunos, verdadeiro, ao invés de fazer apresentações sobre o conteúdo da disciplina. As apresentações do conteúdo de disciplina, o aluno estuda online, estuda em casa. D. Antes da aula, o professor verifica as questões mais problemáticas. Sim, ele pode fazer isso, não é obrigatório, que devem ser trabalhadas em salas de aula. Veja, isso aqui ele não está dizendo assim, ó,
Antes da aula, é obrigatório o professor verificar. Se falasse assim, é obrigatório, aí estaria errado. Mas aqui está correto, ó, o professor verifica as questões mais problemáticas. Isso está correto. Então, com certeza, isso aqui, pessoal, ó, essa aqui está errado. Quando aparece alguma coisa envolvendo profissão, mercado de trabalho, não tem nada a ver com sala de aula invertida. Muito bem. Vamos para a próxima. De acordo com Bergman, a sala de aula invertida é a meta-estratégia que apoia todos os outros métodos de aprendizagem ativa. Muito bem. Com base nessa informação, analise as assertativas abaixo. A inversão, né, intensifica a interação aluno-professor. Verdadeiro. A inversão possibilita que os professores conheçam melhor os seus alunos. Verdadeiro. A inversão aumenta a interação aluno-aluno. Todas as assertativas estão verdadeiras. Alternativa E. De acordo com Bergman, a sala de aula invertida está mudando a maneira de pensar a educação. Digo que ela é uma meta-estratégia que apoia todas as outras, porque dá aos professores algo que pode parecer difícil de dimensionar. Por exemplo, tempo. Tempo para fazer métodos de aprendizagem mais ativos, como os baseados em projetos. O professor pode fazer projetos? Pode. Pesquisas? Pode. Competências? Também pode. As três estão corretas. Próximo. Para a Valente, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Diferente de TIC, né? Aqui é TDIC. Tecnologias digitais de informação e comunicação. Proporcionaram importantes mudanças na educação à distância, que até o início dos anos 80 era baseado no material impresso, produzido e enviado aos alunos. Com as tecnologias digitais, foram criadas diversas modalidades de ensino à distância, inclusive o ensino híbrido. Sobre o ensino híbrido no ensino superior, assinale a alternativa incorreta. A integração das TDIC nas atividades de sala de aula tem proporcionado o que é conhecido como ensino híbrido, sendo que a sala de aula invertida, ou isso aqui eu acho que se traduz flap classroom, é uma das modalidades que tem sido implantada no ensino superior. Correto, tem sido muito implantado a sala de aula invertida no ensino superior, tá? Utilizando das TDIC. B. No ensino híbrido, os conteúdos e as instruções devem ser elaborados especificamente para a disciplina. Certo? De forma a se evitar o uso indiscriminado de qualquer material disponível na internet e a garantir uma adequada supervisão do professor nos momentos presenciais, com vista a valorizar as interações interpessoais e a contemplar as atividades online. Não vi nada de errado aqui. Vamos ver a C. Eu quero incorreta, né? Incorreto, então vamos para a C. Sala de aula invertida é uma modalidade na qual os conteúdos são estudados online. Durante as aulas. Opa! Não, isso aqui está errado, né? Sala de aula invertida é uma modalidade na qual os conteúdos são estudados online. Não. Online durante as aulas, não. São estudados online na casa do aluno. Não. Os conteúdos online não são estudados na sala de aula. O conceito de sala de aula invertida é o aluno estudar em casa e trazer as dificuldades que ele obteve para a sala de aula. Aí vai haver discussões, fóruns, etc. Né? Os grupos em sala de aula vão discutir o conteúdo já estudado em casa. Então, aqui, ó, estudados online durante as aulas, não. Está errado.
Vamos ver a D. O ensino híbrido caracteriza-se por um programa de educação formal que mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos usando recursos online, está correto, e outros em que o estudo ocorre em sala de aula e o aluno pode interagir com outros alunos e com o professor. Opa, tinha aqui até a resposta. Estava a resposta aqui, eu nem sabia. Resposta C. Sala de aula invertida. É uma modalidade na qual os conteúdos são estudados online. Não. Ah, online durante as aulas. Não. Falso. Por isso aqui, ó, que essa alternativa está errada. Online durante, ele vai estudar online em casa. Então, alternativa C. Muito bem. Vamos ver outra aqui. Acho que estamos acabando, é a última. Em relação à sala de aula invertida, analise as afirmações abaixo. Substituição da aprendizagem passiva com aulas participativas. É exato, né? Por que passiva? Passiva é aquela aula tradicional, né? Então, ele substitui a aprendizagem passiva com aulas participativas. Isso está verdadeiro. O professor pode apresentar o conteúdo uma única vez em vídeo? Não, ele pode apresentar quantos vídeos ele quiser, pode fazer podcast, quiz. O que tiver na internet ele pode utilizar, né? Então, isso aqui está errado. Explicação de todo o conteúdo planejado em menos tempo. Não, até pode ser, mas não necessariamente. Então, isso aqui está errado também. Diminuição da interação entre aluno e aluno-professor. Ao contrário, né? Aumento da interação. Também está errado. Por enquanto, só um. Envolvimentos dos pais na educação dos filhos. Ah, cara, essa aqui ficou difícil, né? Mas, se você olhar nas alternativas, a 1 está correta. E a 5. E não tem 0,1, né? Então, provavelmente, essa aqui está correta. Provavelmente não, né, pessoal? Se isso for aplicado no ensino fundamental, vai ter o contato dos pais com os filhos na educação, porque eles vão ter que ficar ajudando os filhos em casa a estudar, né? Então, envolvimento dos pais na educação dos filhos. Correto. Então, aqui a alternativa B seria 5 e a 6. Ok, pessoal, é isso aí, ó. Então, preste atenção nas palavrinhas que colocam ali, note o que eu notei assim nas questões de concurso público, eles colocam as palavras como pegadinha. Então, o conselho que eu dou, leia atentamente e vejam se aquela palavra vai mudar a resposta, vai alterar a forma com que a alternativa foi elaborada. Né? Como eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Então, pessoal, lembrando para vocês, né, que está na descrição do vídeo, né, uma apostila aqui que eu deixei para vocês estudarem, muito boa. E o conselho que eu dou para vocês é que vocês procurem na internet, façam uma boa leitura do que é o conceito de sala de aula invertida e façam os exercícios da maneira que eu expliquei para vocês, com bastante cuidado, olhando as pegadinhas que eles colocam em algumas palavras no meio das alternativas para vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.